E a hashtag Fora Casares está com tudo. Ficou cerca de 48 horas seguidas como o maior assunto do momento aqui do Brasil. E isso certamente acabou incomodando demais Júlio Casares, que de forma desesperada tentou se explicar para alguns portais, alguns jornalistas, mas dentre eles as respostas todas as mesmas, as perguntas bem semelhantes, nenhum contraponto, nenhum argumento foi feito referente às justificativas de Júlio Casares, que ele sempre fala o que quer, e fica por isso mesmo. Mas uma coisa é certa, Júlio Casares está muito incomodado com a repercussão negativa envolvendo o seu nome no São Paulo. E ontem ele havia dado uma entrevista para a ESPN e depois ele deu entrevista para mais 2 portais, dando algumas justificativas no qual ali ele foi questionado. Mas, como eu falei, as respostas que ele acaba dando é sempre a mesma para todos os portais. Não adianta, na minha visão, hoje ir 10 portais atrás do Casares para perguntar alguma coisa, porque ele vai conseguir responder todas as perguntas da mesma forma. Então não adianta, não adianta. Rapaziada, vamos atualizar com vocês algumas coisas. O São Paulo tem um planejamento para o jogo contra a LDU, Não sei se é o planejamento mais acertado, mas vamos repercutir um pouco com vocês aqui nesse vídeo. Hoje o Mailton foi apresentado, falar também sobre o novo contratado pelo São Paulo. Vamos comentar um pouquinho também aqui nesse vídeo e muito mais para vocês. Mas antes, sobe o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo, e você aí pode ser o escolhido. E rapidinho eu quero falar com vocês referente ao Mailton, novo lateral direito do São Paulo, que vestirá a camisa de número 22. Olha só essa declaração do novo reforço do São Paulo. Sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. É uma realização minha e da minha família. E é esta alegria que me motiva no dia a dia. Fui muito bem recebido desde o primeiro dia, fecha aspas. Mailton é o jogador que, de todas as contratações dessa janela de agora, tá comentando sobre Rigoni, também o Rafael Tolói, eu acho que o Mailton é a melhor delas, tá? Então, boto muita fé nele e acredito que ele vai ajudar muito o nosso tricolor. E aqui estão os números de Mailton pela Chape neste ano de 2025. Total de 30 jogos, 7 gols, 9 assistências, concedeu 53 passes decisivos em partidas, duelos ganhos, total de 171, finalizações, ele acertou 14 de 64, acerto no drible, 62%, bolas recuperadas, total de 163, mapa de calor para vocês, como ele atua muito bem ofensivamente, linha de fundo, muito bem preenchida ali o lado direito do lateral aí, Mailton, que certamente tem um poder ofensivo muito mais forte do que o do Cédric Soares, e certamente o São Paulo estará muito mais perigoso ofensivamente quando o Mailton estiver em campo. Bom, pessoal, para dizer para vocês que hoje não temos boas notícias, temos pelo menos 2, tá? Que é o Marcos Antônio e também o Arboleda. Ambos jogadores estiveram presentes no treinamento de hoje, lá no CT da Barra Funda, e treinaram com o elenco nesta manhã, então dando sinais aí positivos de uma possível volta. Ainda não é 100% certo que estarão à disposição contra o Botafogo, mas a tendência é que na partida contra a LDU, jogo da ida, eles estarão mais confirmados para esse confronto, tá? Então, por enquanto, como ainda é quarta-feira hoje, talvez amanhã ou sexta-feira, podemos ter mais certeza referente aos 2 atletas, se vão ou não enfrentar o Botafogo, mas já tem uma evolução positiva. Na minha visão até demorou um pouco, Como sempre, esse é o DM do São Paulo, mas boas notícias no dia de hoje aí, Marcos Antônio e também o Arboleda. E o São Paulo planejou aí viajar para Quito um dia antes da partida pela Libertadores contra a LDU. Esse é o planejamento adotado por parte do São Paulo. Muitos torcedores gostariam de ver o São Paulo viajando uma semana antes ou 8, 9 dias antes, visto que ainda era data FIFA, não tinha nenhum compromisso importante do São Paulo e tal, e poderia meio que abrir mão do jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, visando o duelo mais importante do ano. Mas isso não aconteceu, o São Paulo chegará
um dia antes da partida em Quito. Não sei se é o planejamento ideal para isso, não sou médico para trazer isso para vocês, mas o São Paulo pretende fazer isso para amenizar a altitude que tem 2.850 metros, tá, rapaziada? Então, o que é comentado é o seguinte: ou você chega em cima do jogo, que você consegue amenizar um pouco a altitude, ou você chega muitos dias antes. Então, o São Paulo preferiu chegar em cima meio que da hora da partida. Veremos durante o jogo se o São Paulo vai conseguir se comportar bem nesse duelo. Lembrando que o São Paulo tem equipamento que simula a altitude lá no CT da Barra Funda. Certamente esse aparelho será bastante utilizado nos próximos dias para os jogadores meio que se adaptarem ao clima da partida, tá, rapaziada? E o São Paulo nesta quarta-feira acertou com um novo analista de desempenho que estava lá no Grêmio, no time gaúcho, há pelo menos 9 anos, que é o Gustavo Somália. Está deixando o Grêmio e fechou com o São Paulo. Acabou recebendo a proposta do tricolor e aceitou esse novo desafio. Vamos torcer para fazer um bom trabalho, trazer bons nomes para o São Paulo. Eu vi que uma galera hoje nas redes sociais que já viram a informação, já deu aquela cornetada, né? É normal, né? É normal, visando o momento que está o clube hoje, muitas coisas acontecendo negativas, né? Vamos ver se traz bons nomes para o futuro do São Paulo, que tenha sucesso nesse novo desafio. E falando agora referente a Júlio Casares, que deixou declarações e entrevistas para diversos portais de ontem para hoje, diversos não, né? Alguns selecionados a dedo, né? Seria interessante o Casares ele ter feito uma entrevista coletiva ontem, né, na coletiva de apresentação do jogador Tolói, ou hoje do Mailton, né, aproveitando que a imprensa já estava no CT e poderia ter reservado um momento para todos, né, pelo menos um portal fazer um tipo de pergunta para ele, mas esse tipo de coisa seria muito para o Casares. Ele tenta fugir dessa situação, né, mas esse é o perfil do nosso presidente, né, rapaziada? Mas trazendo um pouco aqui para vocês, né, bem rapidinho, pequenos trechos do que ele disse em entrevista para o Globo Esporte, que é importante a gente comentar aqui. Eu não quero dar muita atenção para o Casares, porque o que ele fala a gente não dá para a gente levar muito a sério, tá? Mas o Globo Esporte fez uma pergunta para ele: como que um time que vendeu mais de 200 milhões segue com atrasos em direitos de imagem? Então, uma informação para vocês aí que o São Paulo hoje ainda deve imagens aos jogadores. Isso é uma prática normal do São Paulo, então não é para a gente se assustar com isso, porque todos os meses o São Paulo vai dever direito de imagem a jogadores. O próprio Belmonte havia deixado isso claro e o Casares ele reafirmou isso em entrevista ao Globo Esporte, tá? E ele respondeu, né, que o atraso, né, argumentou que o dinheiro que entra é de forma parcelada, que vai para diversos tipos de pagamento, então por isso ocasiona os atrasos, tá? E sobre essa questão da imagem, rapaziada, eles tratam isso como normal, né? O Casares, para ele e para o Belmonte, é normal você atrasar 1 ou 2 imagens aos jogadores. E ele diz, né, que esse tipo de situação é uma questão interna bem resolvida internamente. Cara, com muita sinceridade, você que é um funcionário e a sua empresa dever para você 1 mês de salário, certamente você não vai ficar bem com isso, né? Mas o Casares diz que isso é uma questão muito bem resolvida internamente. Olha só essa aspas do Casares: nós temos sempre, às vezes, um descompasso. Você tem 1 mês de direito de imagem, 2 meses que vão vencer. E com os jogadores, nós temos esse acordo de ir suprindo os pagamentos. Às vezes você paga 3 meses e fica em dia. Depois você tem um descompasso. Mas isso é uma questão bem conduzida, porque todos sabem o nosso esforço. Então, quando a gente fala que tem a necessidade de venda, é para manter essa roda girando, fecha aspas. Então, para você ver, para a gente poder pagar a imagem, precisamos vender um jogador da base a preço de banana para manter a roda girando. Então, se não tem um descompasso, cara, é muito papo furado e infelizmente tem muita gente que cai nesse papinho. Essa questão aí do jogador não reclamar, que os jogadores entendem os esforços da diretoria, cara, isso é papo furado. Se você perguntar em off para qualquer jogador, por mais bobo que seja o jogador,
ele vai falar que isso não é legal. Ele não vai gostar disso, não vai gostar. Mas para o Casares e também para o Belmonte, isso não é nenhum tipo de problema. O Casares disse que entende a insatisfação dos torcedores. A gente vê, né? Ele bloqueando comentário, né? Acaba que bloqueia torcedor, processa torcedores também, né? Isso porque ele entende. Imagine se ele não entendesse tudo isso, né? Mas, enfim, esse é o perfil do presidente. Ele disse também que a questão aí da venda do Henrique Carmo e também de outros garotos são inevitáveis pela busca do superávit. Então, ele disse também que não está fazendo de tudo para ter superávit, mas está deixando muito claro que está, sim, fazendo de tudo para o São Paulo fechar no azul nesse ano. Não adianta o São Paulo fechar no azul e a dívida continuar da mesma forma. Não adianta nada, não adianta nada. E o detalhe, tá? Ontem, o que a gente trouxe para vocês aqui no vídeo sobre a questão dos gastos, entradas que o São Paulo teve, as vendas e tal, eu esqueci só de dizer um detalhe importante no vídeo de ontem, tá? O São Paulo teve um estouro de 100 milhões de reais no orçamento que eles mesmos aprovaram até o mês de agosto. Então, por mais que o São Paulo teve um superávit de 4 milhões e pouco, o São Paulo conseguiu ter ainda um estouro de 100 milhões de reais no orçamento do clube. Então, para você ter noção, o São Paulo conseguiu atingir as metas de vendas e colocou mais 100 milhões a mais em vendas. E mesmo assim ficou com superávit de 4 milhões e pouquinho. Cara, tem muita coisa errada no São Paulo. E agora o Casares está desesperado, fazendo loucuras, querendo vender a base, que deve ser, a princípio, deve ser vetado pelos conselheiros. Vamos aguardar e mais detalhes você vai ficar sempre bem informado aqui em nosso canal. Bom, pessoal, infelizmente está muito cansativo o São Paulo ultimamente, principalmente de ontem para hoje. Olha, para cobrir o time nesses dias é difícil, hein, cara? É difícil, são situações complicadas que mexem com o torcedor, né? Mas enfim, essas são as informações de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, apesar que não é um vídeo assim que vai agradar muitos torcedores, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!